Onde está Deus quando acontecem coisas ruins? Muita gente fala sem conhecimento de causa, fazendo perguntas das quais parecem não ter respostas, fazendo de Deus um algoz das nossas tragédias, invertendo situações das quais somos nós mesmos os responsáveis. Mas tudo bem. Isso ajuda a esclarecer os fatos de uma forma coletiva. Vamos lá. Mas antes de tudo, o que for falado aqui, tenha em mente o nosso livre-arbítrio, do qual Deus nos deixou para nos provar que temos liberdade de escolhas, como forma de um relacionamento limpo e honesto. Quando perguntaram para a filha de Billy Graham sobre onde estava Deus no ataque às Torres Gêmeas, ela respondeu: no lugar onde ele sempre esteve, quando as torres estavam de pé. Parece cruel a resposta, né? Mas sim, ele continua no mesmo lugar, quando os homens mataram todos os seus profetas, porque não precisavam de um Deus. Quando o homem escolheu a um assassino e ladrão, ao invés de escolher Jesus, que não tinha cometido nada de mal a ninguém. Mataram seu único filho, arrasado e humilhado na cruz. Mas isso não conta, não é? Ele está no mesmo lugar quando o homem disse a ele que não precisávamos dele, porque não queríamos seguir suas regras, e sim viver ao nosso modo. Carta da filha de Billy Graham. A filha de Billy Graham estava sendo entrevistada no Early Show e Jane Clayson perguntou a ela: como é que Deus teria permitido algo horroroso assim acontecer nos Estados Unidos no dia 11 de setembro? Anne Green deu a resposta extremamente profunda e sábia. Ela disse: eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos anos, nós temos dito a Deus para não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair das nossas vidas. Sendo um cavalheiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e sua proteção se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? À vista dos acontecimentos recentes, ataques terroristas, tiroteios nas escolas, etc., eu creio que tudo começou desde que Madeleine Murray O'Hare, que foi assassinada e seu corpo encontrado recentemente, se queixou de que era impróprio se fazer oração nas escolas americanas, como se fazia tradicionalmente, e nós concordamos com a sua opinião. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas. A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, não devemos roubar e devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E nós concordamos. Logo depois, o Dr. Benjamin Spock disse que não deveríamos bater em nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque suas personalidades e informação ficariam distorcidas e poderíamos prejudicar sua autoestima. O filho do Dr. Spock cometeu suicídio e nós dissemos: um perito nesse assunto deve saber o que está falando, e então concordamos com ele.
Depois, alguém disse que os professores e os diretores das escolas não deveriam disciplinar os nossos filhos quando eles se comportassem mal. Os administradores escolares então decidiram que nenhum professor em suas escolas deveria tocar em um aluno quando se comportasse mal, porque não queriam publicidade negativa e não queriam ser processados. Há uma grande diferença entre disciplinar e tocar, bater, dar socos, humilhar, chutar e etc. E nós concordamos com tudo. Aí alguém sugeriu que deveríamos deixar que nossas filhas fizessem aborto, se elas assim o quisessem, e que nem precisariam contar aos pais. E nós aceitamos essa sugestão sem ao menos questioná-la. Em seguida, algum membro da mesa administrativa escolar, muito sabido, disse que, como rapazes sempre serão rapazes, e como homens iriam acabar fazendo o inevitável, que então deveríamos dar aos nossos filhos tantas camisinhas quantas eles quisessem, para que eles pudessem se divertir à vontade, e que nem precisaríamos dizer aos seus pais que eles as tivessem obtido na escola. E nós dissemos: está bem. Depois, alguns dos nossos oficiais eleitos mais importantes disseram que não teriam importância alguma o que nós fizéssemos em nossa privacidade, desde que estivéssemos cumprindo com os nossos deveres. Concordando com eles, dissemos que para nós não faria qualquer diferença o que uma pessoa fizesse em particular, incluindo o nosso presidente da República, desde que o nosso emprego fosse mantido e a nossa economia ficasse equilibrada. Então, alguém sugeriu que imprimíssemos revistas com fotografias de mulheres nuas e disséssemos que isto é uma coisa sadia e uma apreciação natural da beleza do corpo feminino. E nós também concordamos. Depois, uma outra pessoa levou isto um passo mais adiante e publicou fotos de crianças nuas e foi mais além ainda, colocando-as à disposição na internet. E nós dissemos: está bem, isto é democracia, e eles têm o direito de ter a liberdade de se expressar e fazer isso. A indústria de entretenimento então disse: vamos fazer shows de TV e filmes que promovam profanação, violência e sexo ilícito. Vamos gravar músicas que estimulem o estupro, sexo, drogas, assassínios, suicídio e temas satânicos. E nós dissemos: isto é apenas diversão e não produz qualquer efeito prejudicial. Ninguém leva isso a sério mesmo, então que façam isso. Agora nós estamos nos perguntando por que nossos filhos não têm consciência e por que não sabem distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado. Porque não lhes incomoda matar pessoas estranhas, ou seus próprios colegas de classe, ou a si próprios. Provavelmente, se nós analisarmos tudo isso seriamente, iremos facilmente compreender. Nós colhemos exatamente aquilo que semeamos. Uma menina escreveu um bilhetinho para Deus dizendo: Senhor, por que não salvaste aquela criança na escola? A resposta dele seria: querida criança, não me deixam entrar nas escolas do seu Deus. É triste como as pessoas simplesmente culpam Deus e não entendem por que o mundo está indo a passos largos para o inferno. É triste
como cremos em tudo que os jornais e a TV dizem, mas duvidamos do que a Bíblia nos diz. É triste como o mundo quer ir para o céu, desde que não precise crer, nem pensar ou dizer qualquer coisa que a Bíblia ensina. É triste como alguém diz: eu creio em Deus, mas ainda assim segue a Satanás, que por sinal também crê em Deus. É engraçado que somos rápidos para julgar, mas não queremos ser julgados. Essa carta resume alguns dos entendimentos mais questionados. E se você pegar o Antigo Testamento inteiro, vai ver que todas as coisas ruins que aconteciam sempre foi pela maldade dos homens. Mas a diferença deles para nós é que eles tinham plena consciência de que Deus também intervinha para aplacar as suas perversidades. E era só dessa forma que o homem aprendia algo. Acredito que com toda essa evolução que o homem moderno diz ter, em termos de aprendizagem, não mudou nada do homem primitivo. A todo momento negamos a presença de Deus, de todas as formas possíveis, desde o momento em que alguém vem para nos passar uma simples mensagem, a ideia coletiva de que somos autossuficientes, a ponto da presença dele ser totalmente indesejável. É tão fácil dizer que Deus não existe. Pensar desgasta, estudar custa tempo, enxergar requer coragem. Mas Deus continua a um pensamento de nós. Para muitos, nesse momento, ele se encontra dentro de uma pessoa. Para outros, distantes a passos de um outro continente. E para alguns, o pensamento nele é até proibido. E como se não se pensa, logo não existe. Eis a lógica mundana. Mas não se engane, essa situação não será para sempre. Todo esse tempo está sendo dado ao homem para se redimir e buscar a Deus. Deus se levantará do seu trono e fará justiça a seu tempo. Gálatas 6, 7 ao 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Romanos 1, 16 ao 32. Com efeito, não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo o que crê, ao judeu em primeiro lugar e depois ao grego, porque nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé e conduz à fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade do homem, que pela injustiça aprisionam a verdade. Porquanto o que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos, pois Deus lhes revelou com evidências. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade se tornam visíveis. A inteligência, por suas obras, de modo que não se podem excusar, porque, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos, e se lhe obscureceu o coração insensato. Pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos. Mudaram a majestade de Deus, incorruptível, em representações e figuras de homens corruptível.
de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos dos seus corações, à imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza, e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios da inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades, rebeldes contra os pais. São insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia. Apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, que considera dignos de morte aqueles que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que as cometem. No momento, não iremos entender a história de Deus por completo. E fora a história de Deus que a Igreja Católica nos apresenta, é tudo especulação e suposição. Não podemos viver de suposições e especulações. Isso sim seria viver de ilusões. Só precisamos ter fé, confiando nele a cada passo, para depois entender o todo.